Olá, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. O texto de hoje chama-se Educação após Auschwitz. Na verdade, ele é um texto baseado sobre um outro texto do pensador alemão Theodor Adorno, que é um dos criadores da escola de Frankfurt, que na verdade, em linhas gerais, a escola de Frankfurt é uma crítica aos ideais do iluminismo e à civilização que surgiu a partir da modernidade. Então, é um texto sobre o texto do Theodor Adorno. Só um comentário rápido, esse é um texto no qual a pessoa que escreveu, ela pegou algumas das ideias do pensamento de Adorno e da própria escola de Frankfurt e lançou de um modo não muito, vamos dizer, articulado. Então tem várias ideias um pouco soltas. Eu vou tentar amarrar um pouco melhor essas ideias, porque essas ideias, no fundo, elas são muito importantes para vocês entenderem o pensamento do Adorno e o pensamento da escola de Frankfurt, né? Então, o que seria Auschwitz? Auschwitz eram os campos de concentração criados pelos nazistas, né? E o que se fazia nos campos de concentração? De modo bem sucinto, nesses campos se praticava o assassinato em massa. Ora, até para fazer o assassinato foi necessário uma planificação. Então, o que está envolvido nesse processo, segundo Adorno? No processo de planificação. Toda a tecnologia, toda a racionalidade humana foi empregada para esse objetivo da mais alta barbárie. Eu quero, por exemplo, eliminar grupos indesejáveis. Eu não vou ficar portando uma arma na mão, saindo na rua, identificando esses indivíduos indesejáveis e matando, assassinando um a um. Isso é contraprodutivo. Eu tenho que elaborar um método racional de modo a produzir um assassinato em série, ou seja, joga-se todo mundo numa câmara de gás e há uma morte e provoca-se uma morte coletiva. Dizendo isso de modo frio, é muito grotesco, é muito repugnante, mas foi um processo que aconteceu no período da história da humanidade, da qual nós não podemos negar, e o mais assustador é que esse processo, de forma mais ou menos cruel, acaba se repetindo ao longo da história. Então, o que o Adorno ele procura refletir, né? Que tipo de educação havia na Alemanha nazista que fez com que milhares de pessoas colaborassem com esse processo? Ou seja, para fazer esse processo de assassinato em massa, foi preciso recrutar pessoas qualificadas para isso. Não eram pessoas com um grau baixo de ensino, eram pessoas qualificadas do ponto de vista racional, eram pessoas bem dotadas do ponto de vista cognitivo, que colaboraram para que esse tipo de barbárie tivesse o sucesso, fosse bem sucedido. O valor da eficiência estava posto ali, ou seja, o assassinato em massa provava a eficiência da planificação
dos nazistas, dos partidários desse regime totalitário. Não? Então, o que fazer com a educação? Né? E o que isso denota? Qual a conotação desse tipo de atitude das pessoas em colaborarem com esse tipo de barbárie? A atitude das pessoas para o Adorno, ela revela que havia um certo pensamento padronizado, automatizado, mecanizado, que não refletia sobre o que de fato estava acontecendo, não refletia do ponto de vista não refletia em relação às questões éticas, não refletia em relação às questões da desumanidade. Havia então quase um amortecimento, não só da sensibilidade, mas também de um raciocínio voltado a refletir sobre o que estava acontecendo de fato, o que estava envolvido nesse processo. Né? Não havia, então, um pensamento crítico, reflexivo, desenvolvido para contestar esses processos que foram desencadeados na Alemanha nazista. Bom, e também há uma outra coisa que o texto chama a atenção, é que é sobre o conceito de sociedade massificada, que de alguma forma colabora para esse tipo de pensamento padronizado, repetitivo, mecanizado. O que seria uma sociedade massificada? Grosso modo, não é o objetivo deste vídeo, mas grosso modo, uma sociedade massificada é aquela que atingiu um determinado nível tecnológico. Isso, eu estou falando de sociedade massificada no século XX, e essa sociedade do século XX, ela atingiu um grau de competência no sentido de produzir milhares e milhões de produtos em série em pouco tempo. Ou seja, nós podemos produzir milhares de relógios em pouco tempo, nós podemos produzir milhares de camisetas em pouco tempo, já não é necessário um artesão, já não é necessário um relojoeiro, já não é necessário um alfaiate para produzir para confeccionar esses produtos. As máquinas podem produzir esses produtos e reproduzi-los milhares e até milhões de vezes em pouquíssimo tempo. E, em contrapartida, é necessário que as pessoas elas consumam esses produtos também em grande quantidade. Ora, haverá um produto diferente do outro para cada tipo de pessoa? Não. Há uma padronização, ou seja, a indústria ela imagina um gosto médio das pessoas, um gosto que tanto uma pessoa de São Paulo quanto Rio de Janeiro, por exemplo, possa consumir o mesmo tipo de camiseta. A grosso modo é isso. Então, para o Adorno, a sociedade massificada ela gera uma padronização do comportamento, uma repetição no comportamento e uma falta e um bloqueio num pensamento mais crítico, mais reflexivo, que traga algo de diferente. Na sociedade massificada, espera-se sempre o mesmo tipo de comportamento, a adoção sempre do mesmo tipo de vida. Esse tipo de sociedade massificada, que prevalece, inclusive, depois do regime nazista, que prevalece também para além dos regimes que a gente poderia classificar como totalitários, né, pode ensejar novas barbáries, ou seja, nós não estamos livres da ocorrência de novas barbáries. A história pós Segunda Guerra também testemunhou inúmeras barbáries, e para o Adorno um dos componentes essenciais para a existência dessas novas barbáries é a influência que a sociedade massificada
tem na própria formação do indivíduo, né? Então, aí, em relação à educação surge, mas o que a educação poderia fazer, né, para evitar isso? Para evitar que o sujeito pense de uma forma mecânica, automatizada, né, e ache tudo, no final das contas, normal. Uma outra ideia que está presente nesse texto também é o que o texto chama de adesão cega ao coletivo. Veja bem, o Adorno ele não é a favor do individualismo e contra movimentos sociais ou movimentos que digam respeito à associação de pessoas em grupos. O que o Adorno chama a atenção, no entanto, é que muitas vezes em sociedades onde o totalitarismo está em germe ou o totalitarismo está vigente, a adesão cega ao coletivo é uma característica forte. O que seria isso? Vamos supor, você se identifica com grupos de pessoas pelas roupas que elas vestem, pelo pensamento que elas exprimem, pelos valores que elas exprimem, e você então adere a esse grupo. Então você adere a um coletivo. Só que você adere de uma forma tão extrema que todo o seu pensamento, toda a sua sensibilidade está relacionada a esse coletivo. Você não consegue pensar nada de diferente, você não consegue ter nenhum outro tipo de valor a não ser o valor desse coletivo. Então, tudo que esse coletivo fizer, você também o fará. E isso seria uma adesão cega ao coletivo. E esse coletivo foi criado exatamente para isso, não para que as pessoas também pensem por si próprias, mesmo que unidas por algum objetivo. Esse coletivo foi criado para que as pessoas tenham adesão a ele de forma extrema, não só no comportamento, como no pensamento, um controle da pessoa como um todo. E tem uma outra característica, para reforçar a identidade desse coletivo, há sempre a necessidade de um inimigo externo. Então, você sempre imagina, constrói, reconstrói, reforça a ideia do inimigo externo que está ameaçando esse grupo e que deve ser combatido ou eliminado, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade atual, eu estou gravando esse vídeo no mês de janeiro de 2019, então qualquer semelhança com a realidade na qual nós estamos passando não é mera semelhança. Para reforçar um grupo, para reforçar um coletivo, para reforçar a adesão cega a esse grupo, esse grupo cria, demoniza outros grupos que são diferentes desse grupo e passa a tratá-los como inimigos. Isto serve para xenofobia de várias ordens, para preconceitos de várias ordens, de todos os tipos, opção sexual, opção religiosa e por aí vamos, não? E ao final das contas, como é que a educação lida com isso? Esses temas são extremamente importantes que esse texto levanta, né? Em sala de aula nós podemos trabalhar porque são conceitos do pensamento de Adorno e da escola de Frankfurt, são pensamentos infelizmente totalmente atuais, né? E apesar do texto em si, do meu ponto de vista, não estar bem articulado, ele é um texto que traz muito material para reflexão
dos temas atuais. Então é isso, muito obrigado pela paciência que vocês tiveram. Espero novamente que este seja apenas um ponto de partida e que vocês possam ter a curiosidade de ler os textos do Theodor Adorno e da Escola de Frankfurt de modo geral, que são textos muito ricos para se pensar as questões atuais pelas quais nós estamos passando. Então, muito obrigado.